A Casas Bahia pediu recuperação judicial depois de acumular 17,3 bilhões em dívidas, fechar 298 lojas e passar por uma nova rodada de cortes de funcionários. Mas como uma das marcas mais conhecidas do varejo brasileiro chegou a esse ponto? E o que significa, na prática, uma empresa desse tamanho pedir recuperação judicial? Hoje, a gente vai voltar alguns anos nessa história para entender a crise da Casas Bahia, explicar o que levou a empresa até aqui e o que pode acontecer daqui para frente. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto. Esse é o Bom Dia Caraíbas. Como a Casas Bahia chegou à recuperação judicial? A notícia que colocou a Casas Bahia novamente no centro das atenções veio no domingo, dia 16 de agosto, quando o grupo Casas Bahia anunciou o pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. O processo envolve a companhia e 9 subsidiárias e busca reorganizar um passivo de aproximadamente 17,3 bilhões. Esse valor reúne obrigações com diferentes tipos de credores, incluindo bancos, fornecedores, fundos, seguradoras, além de aluguéis e dívidas trabalhistas. Mas o pedido de recuperação judicial não surgiu de uma hora para outra. Nos últimos dias, a empresa já havia anunciado uma forte redução da operação. 298 lojas foram fechadas de uma rede que tinha pouco mais de 1.000 pontos de venda no fim de 2025. Também ocorreram cerca de 1.900 desligamentos. O plano de reestruturação trabalha com uma redução que pode chegar a aproximadamente 3.000 pontos de trabalho. Ou seja, quando a recuperação judicial foi anunciada, a empresa já estava no meio de uma reestruturação profunda. Mas o que é recuperação judicial? Antes de a gente entender as causas da crise, vale explicar o que significa essa expressão. Recuperação judicial não é falência. Vamos deixar isso claro. Ele é um mecanismo previsto na legislação para que uma empresa em dificuldade financeira possa tentar reorganizar suas dívidas e continuar funcionando. Na prática, a companhia apresenta à justiça um plano para negociar seus débitos com os credores. O objetivo é criar condições para que a empresa continue operando enquanto reorganiza sua situação financeira. No caso das Casas Bahia, isso significa que o pedido não determina o fechamento das lojas que continuam abertas e nem o encerramento do site. A própria companhia informou que pretende manter suas operações nos canais físicos e digitais enquanto conduz a reestruturação. Então, é importante separar duas coisas. A empresa está em uma situação financeira grave, mas isso não significa que a Casas Bahia esteja encerrando suas atividades. A empresa já tinha passado por uma reestruturação, e aqui começa uma parte importante da história. A Casas Bahia já havia recorrido a uma forma de reorganização financeira em 2024. Naquele ano, a empresa fez uma recuperação extrajudicial para renegociar aproximadamente 4,1 bilhões em dívidas financeiras. A diferença é que, na recuperação extrajudicial, a negociação acontece diretamente com os credores, seguindo as regras previstas em lei, enquanto a recuperação judicial envolve um processo conduzido e supervisionado pelo judiciário. Aquele acordo conseguiu reorganizar parte das dívidas, mas 2 anos depois, a situação financeira voltou a se deteriorar e a empresa chegou a uma nova reestruturação, dessa vez pela via judicial. Um dos números que mais chamou a atenção no anúncio foi o prejuízo de 10,1 bilhões no segundo trimestre de 2026. Mas aqui é preciso ter cuidado. Esse número não significa que a Casas Bahia perdeu 10,1 bilhões em dinheiro no trimestre. Segundo os dados divulgados pela empresa, aproximadamente 9,1 bilhões desse resultado vieram de efeitos contábeis não recorrentes, sem impacto imediato no caixa. Quando esses efeitos são retirados, o prejuízo ajustado fica em aproximadamente 978 milhões.
Ainda é um resultado negativo bastante expressivo e ajuda a mostrar que, mesmo desconsiderando os efeitos extraordinários, a operação continuava enfrentando dificuldades. A receita líquida, por outro lado, cresceu 1,6% no trimestre, chegando perto de 7 bilhões. O problema, portanto, não pode ser resumido simplesmente abre aspas, a empresa parou de vender, fecha aspas. Existe uma combinação de custos, despesas financeiras, endividamento e necessidade de reorganização da operação. E por que a empresa está fechando tantas lojas? A resposta está na própria estratégia de reestruturação. A Casas Bahia está tentando reduzir custos e concentrar sua operação nas unidades consideradas mais rentáveis. Fechar lojas significa reduzir despesas relacionadas a aluguel, pessoal e manutenção dessas estruturas. Mas existe um desafio evidente. Uma empresa que fecha lojas também reduz sua presença física e sua capacidade de vender por esse canal. Por isso, o objetivo não é simplesmente ficar menor, é ficar menor para tentar operar de maneira mais eficiente e voltar a gerar resultado. A companhia também vem trabalhando na redução de estoques e na revisão de contratos e despesas. Essa transformação acontece em um momento de pressão sobre o varejo brasileiro. Dados divulgados nesta semana mostram que o número de empresas varejistas em recuperação judicial cresceu 20,4% entre junho de 2025 e junho de 2026. O setor vem enfrentando, entre outros fatores, juros elevados e crédito mais caro. No caso específico das Casas Bahia, a própria empresa apontou um ambiente de juros altos, restrição de crédito, aumento dos custos financeiros e pressão sobre o consumo como parte do cenário que agravou sua situação. E tem outro problema: o consumidor. A crise financeira também aparece nos problemas enfrentados pelos clientes. Dados do Procon de São Paulo, divulgados nesta terça-feira, dia 18 de agosto, mostram que as reclamações contra as Casas Bahia chegaram a 10.617 registros entre janeiro e julho de 2026, contra 6.437 no mesmo período do ano passado. Isso representa uma alta de aproximadamente 65%. O principal motivo das reclamações foi a demora ou a ausência na entrega de produtos. As queixas relacionadas a entregas nesse período já superaram o total registrado durante todo o ano de 2025. A recuperação judicial não elimina os direitos dos consumidores. Para quem tem uma compra, um produto para receber ou um problema de reembolso, continuam existindo os canais de atendimento da empresa e os órgãos de defesa do consumidor. A própria Casas Bahia afirma que continua operando e trabalhando para manter o atendimento aos clientes. Então as Casas Bahia pode quebrar? Essa é provavelmente a principal dúvida de quem ouviu a notícia. E a resposta é: o pedido de recuperação judicial não significa que a empresa tenha falido. Na verdade, o objetivo do processo é justamente tentar evitar que uma crise financeira termine em falência. Agora começa uma etapa importante: a análise do pedido pela Justiça e, caso o processo avance, a negociação de um plano de recuperação com os credores. A empresa terá que mostrar como pretende reorganizar suas dívidas e, principalmente, como pretende voltar a ter uma operação capaz de gerar recursos. Porque renegociar a dívida resolve apenas uma parte do problema. A Casas Bahia também precisa fazer com que a própria operação volte a funcionar de maneira sustentável. E o que acontece daqui para frente? O futuro da companhia dependerá de vários fatores. Entre eles está a negociação com os credores, a capacidade de reduzir despesas sem comprometer excessivamente as vendas, e a reorganização das lojas e dos canais digitais e a recuperação da geração de caixa. A empresa também terá que lidar com as consequências da redução da operação: menos loja, menos funcionários e uma estrutura diferente daquela que marcou a expansão da marca durante décadas. E existe uma questão ainda maior. A Casas Bahia é uma das empresas mais conhecidas do varejo brasileiro, mas o comportamento do consumidor mudou.
o comércio eletrônico ganhou espaço e os marketplaces ampliaram a concorrência e o consumidor passou a comparar preços e comprar de maneiras diferentes. Ao mesmo tempo, o modelo tradicional de grandes redes físicas precisa lidar com custos elevados e com um cenário de crédito mais difícil. A Casas Bahia, portanto, não está apenas tentando pagar suas dívidas, está tentando descobrir qual será o tamanho e o formato da empresa daqui para frente. No fim das contas, o pedido de recuperação judicial é apenas o capítulo mais recente de uma crise que já vinha sendo enfrentada pelas Casas Bahia. A empresa havia renegociado parte de suas dívidas em 2024, passou por uma nova rodada de redução da operação, fechou 298 lojas, desligou cerca de 1.900 funcionários e agora tenta reorganizar um passivo de 17,3 bilhões. Mas a recuperação judicial não representa, por si só, o fim das Casas Bahia. Representa uma tentativa de reorganizar a empresa para que ela possa continuar funcionando. O desafio agora é transformar uma companhia menor e mais enxuta em uma operação novamente capaz de gerar resultados, enquanto negocia bilhões de reais em dívidas e tenta recuperar a confiança de credores, fornecedores, funcionários e consumidores. E é isso que vai definir o próximo capítulo de uma das marcas mais conhecidas do varejo brasileiro. Este episódio foi produzido com base em informações de fontes oficiais e veículos de imprensa. As fontes utilizadas estão disponíveis na descrição do episódio. Bom Dia Caraíbas é um podcast diário do Diário de Caraíbas, que apresenta os assuntos mais importantes do momento de forma rápida e aprofundada para você acompanhar o que está acontecendo. O programa vai ao ar de segunda a sexta, bem cedinho, no site do Diário de Caraíbas e no seu tocador de podcasts favorito. Eu sou Arnaldo Silva e este episódio fica por aqui. Um bom dia.